Olá, olha só quem que apareceu depois de tanto tempo, né? Gente, os dias vão passando, a gente nem vai percebendo. E olha que eu recebo mensagens. Vez ou outra eu recebo mensagem de alguém que fala assim: Ai, Mari, eu tô sentindo falta dos seus vídeos. Eu confesso que eu também sinto. Na correria a gente acaba não conseguindo gravar, né? Na agitação do dia a dia a gente não consegue estar fazendo isso, mas eu pretendo, tá? Voltar com bastante dedicação e constância, porque é importante ter essa constância também, né? Mas hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, contar um pouquinho do que está acontecendo comigo, né? O que o Senhor está fazendo, o que o próprio Deus tem feito e cuidado da minha vida, para que você possa compreender o quanto Ele cuida, tá bom? Eu tenho alguns propósitos ao gravar este vídeo. O primeiro propósito é me fazer lembrar, né? Porque é o que eu estou vivendo hoje. Mas aí vai passar alguns dias, né? Alguns meses, alguns anos, e eu quero lembrar o que o Senhor fez, né? Como que o Senhor cuidou de cada detalhe, né? Às vezes a gente acaba esquecendo daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Na mesma, te convido a lembrar, tá? Da sua história também, aquilo que o Senhor fez na tua vida, tá bom? E também para poder compartilhar com as pessoas que eu amo, né? Às vezes as pessoas querem saber como que tá, o que está acontecendo, e aí eu acabo repetindo e repetindo. Eu falei, ai, quer saber? Eu vou deixar um vídeo gravado para deixar registrado aquilo que é o poder de Deus. E aí a gente inclui um pedido de oração, tá? Pela minha vida e por tantas outras pessoas que estão passando por essa situação também, tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos no ano de 2025, hoje precisamente, né, dia 15 de julho de 2025. Olha só, 15 de julho de 2025. Em fevereiro desse ano, eu não vou cortar algumas coisas, tá? Pretendo no vídeo não mencionar alguns nomes, até porque eu não pedi autorização para poder compartilhar esses nomes, tá bom? Principalmente nomes de médicos, nomes de alguns amigos, eu não pedi autorização. Então eu não colocarei aqui o nome de ninguém, tá? Mas algumas coisas são necessárias. Então, no início do ano, eu senti do Senhor, eu ouvi a voz do Senhor de forma diferente. O Senhor me disse 6 meses, né? Em meio a uma oração, eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo, onde eu estava, mas em meio à oração, o Senhor me disse 6 meses. E aquilo que o Senhor me falou não foi de forma que me deixasse contente, sabe? Assim, quando você fica, nossa, olha que legal. É como se alguma coisa realmente fosse acontecer e eu não fosse ficar tão bem assim. Talvez eu precisasse de um pouquinho mais de clamor, né? De oração. Mas eu sabia, eu tinha certeza que Deus estaria ali no controle, que Deus estaria presente, estaria comigo, estaria cuidando, estaria preparando tudo. Mariana, Deus falou tudo isso pra você? Não, não naquela ocasião. Mas eu estava falando de lembrar, né, daquilo que acontece, que está acontecendo, justamente por isso. Porque quantas vezes o Senhor já vem falando tudo isso através da sua palavra e às vezes a gente esquece, principalmente no momento de aflição, a gente acaba esquecendo aquilo que o Senhor já nos falou, aquilo que Ele já nos prometeu e aquilo que a sua palavra vem testificando, não é mesmo? E aí, o Senhor disse para mim, deu um período, 6 meses. Então, eu sabia que ali, dentro de 6 meses, eu teria algo novo. Eu pensei em várias coisas, né? Meu marido, ele é pastor setorial na cidade de Peruíbe, e eu sou ali coordenadora das irmãs com ele, apoio, né, todo o trabalho. Então, eu pensei, será que a gente vai mudar de setor? Né? Eu amo os irmãos ali que congregam com a gente, e isso me deixaria triste ter que sair.
né? Ah, mas não é bom ter o novo do Senhor? Claro que é, mas a gente tem que se desprender também. E eu amo aquelas vidas e por mim eu fico muitos anos ainda, né? Então eu pensei, será que a gente vai mudar de setor? Pensei também, será que eu vou ficar doente? Será que alguém que eu amo vai ficar doente? Será que eu vou morrer? Eu pensei em muita coisa, de verdade. E o Senhor não me falava o que ia acontecer. Mas em fevereiro eu comecei a sentir uma dor muito intensa, muito forte, no estômago. Eu era uma dor assim, constante. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. E ela sempre estava ali presente, vez ou outra piorava. Né? Então vinha aquela dor forte, intensa, que eu achava que ia desmaiar, que eu ficava sem ar. Hoje eu estou trabalhando como professora, né? Sou professora da rede pública e estou com o segundo ano do ensino fundamental. Então, às vezes eu estava dando aula e aquela dor era tão forte que eu pedia para alguém ficar com a minha turma, eu ia até a cozinha da escola e eu agachava ali, eu abaixava com uma dor muito intensa, ou eu ia para algum lugar fora, né, de onde eu estava ali com as crianças, até para que eles não ficassem assustados. Então eu saía porque a dor era muito forte. Na igreja, né, às vezes eu também tinha que afastar um pouquinho porque era uma dor intensa. E naquele mesmo período, ali dentro de fevereiro, eu senti um carocinho no meu pescoço. Eu trabalho no período da tarde e no dia 21 de fevereiro eu fui trabalhar de manhã. Então eu tenho essa data muito registrada, né? Porque no dia 21 eu trabalhei o dia inteiro. E foi a primeira vez do ano que eu fui trabalhar no período da manhã. E aí eu senti aquele incômodo no pescoço, encostei assim, eu falei, nossa, o que é isso? É um carocinho, né? Fiz massagem, você acaba jogando no YouTube, né? E faz massagem, não se preocupa, tal. Tem uns vídeos bacanas no YouTube em relação a isso. E aí, dia 21 de fevereiro, eu senti aqui o caroço, não dei atenção ao caroço, tá? O que me incomodava não era o caroço. O que me incomodava era o meu estômago. Eu ia na UPA da cidade, então tomava uma medicação, ia embora para casa. Os médicos falavam de gastrite, que poderia ser bactéria e uma série de coisas, tudo voltado para o estômago, né? A desconfiança realmente era o estômago. Fui até o posto de saúde da minha região, consegui passar em encaixe com a enfermeira, e aí a enfermeira, ela me pediu os exames de sangue e urina e exame de ultrassom de abdômen total. Ela falou assim pra mim, olha, você vai passar hoje comigo, vai fazer esses exames e quando voltar a gente tenta passar com a médica. Ela não me pediu endoscopia, não pediu nada disso, tá? E eu mencionei sobre o caroço, ela me pediu esses exames. E aí foi engraçado porque eu já imediatamente marquei. No posto de saúde mesmo tem uma salinha que você marca os exames. A ultrassom ia demorar muito tempo, né? A pessoa que estava atendendo falou assim, olha, aqui é pelo menos uns 6 meses para você ter atendimento. Eu falei, eu não vou esperar isso não, vou pagar no particular. E agendamos ali o exame de sangue. Mariana sendo Mariana. Eu peguei o papelzinho, vi ali a data, 24 de março. E aí eu me preparei para o dia 24 de março fazer o exame de sangue. Dia 20 de março, olha só, vindo ali desde fevereiro, mas eu consegui marcar a ultrassom de abdômen total para 20 de março. Numa clínica particular, é uma clínica que atende aqui no litoral, tem Itanhaém, Praia Grande, Santos, Peruíbe, e eu passei na cidade de Itanhaém, né, no dia 20 de março, passei ali na cidade de Itanhaém. O médico que me atendeu ali, ele atende tanto em Itanhaém quanto nas outras cidades, tá? E ele tem uma característica que todo mundo comenta. Todo mundo fala, olha, o doutor, ele é muito brincalhão, ele tira sarro de tudo. Nossa, ele é muito simpático, não sei o quê.
E realmente é esse o perfil dele, né? Então, quando eu fui passar em consulta com ele, foi engraçado, porque ele brincava, ele falou, é difícil uma professora vir procurar ajuda médica, se cuidar, e tirava sarro, e falava assim, vou colocar meu filho para estudar com você, esse tipo de coisa, assim, né? Fez a ultrassom, e ali mesmo ele falava pra mim, olha, tá tudo tranquilo, tá? Tá tudo certo, seu abdômen, lógico que pela dor que eu sentia, ficava um pouquinho aflita com o baço, né, com talvez uma apêndice, sei lá, pensava em tudo, pâncreas, mas ele foi examinando, não, tá tudo certinho com você. Pelo menos dentro dessa observação, abdômen total. Fiz o abdômen total. Com o papelzinho marcado para o dia 24 de março, fiz o jejum, toda a preparação, né, para fazer o exame de sangue. Quando eu chego no posto de saúde, cheguei ali no posto e alguém na fila falou assim: olha, fiquem atentos porque tem gente chegando aqui com um mês de antecedência, que está agendado para o dia 24 de abril. Meu Deus, quando eu olho, eu era uma dessas. Ainda bem que eu não fui a única que paguei esse mico. O meu exame estava agendado para o dia 24 de abril e não 24 de março. Eu falei, não, eu vou fazer o exame em outro lugar, eu vou pagar, né? Não vou fazer jejum à toa, né? Não foi um jejum espiritual, né? Não vou fazer à toa, vou lá fazer esse exame, vou pagar para fazer o exame. E também não vou esperar um mês, né? Estando com dor, sentindo dor, esse incômodo todo. Então eu fui numa clínica particular aqui de Peruíbe, cheguei na clínica, paguei ali pelo exame, aguardei uma semana para os resultados. Quando eu pego os resultados do exame, eu vou no posto de saúde, marco o encaixe de novo com a enfermeira, consegui passar com ela, mostrei os exames. No que eu mostro o exame para ela, ela falou assim, olha, você tá com colesterol alto, então todos os colesteróis, tá? Então, para não ter dúvida de qual colesterol tá alto, todos. É o bom, é ruim, são todos. Colesterol alto, hipotireoidismo também estava lá constando nos exames. Eu peguei e falei assim pra ela, olha, você não me pediu uma endoscopia, né? Você também não falou nada desse caroço. Quando eu mencionei pra ela do caroço, ela meio que ficou espantada e aí ela se preocupou. Ela falou, nossa, tava mesmo marcado aqui na última consulta, você mencionando a respeito do caroço e eu realmente não pedi nada. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te marcar, pedir, né, solicitar uma ultrassom do pescoço. E aí, falei, e a endoscopia? Ela falou assim, olha, Mariana, eu vou tentar um encaixe com a médica, porque é a médica quem solicita, eu não posso solicitar exames específicos assim, né? Então, uma endoscopia eu não posso solicitar, é a médica quem pode. Não conseguimos. Não conseguimos encaixe. A enfermeira tentou, o pessoal da recepção tentou, ninguém conseguiu encaixe com a médica para poder ter ali, né, o pedido para endoscopia, que era a minha preocupação. Eu saí da clínica, até pela reação dela, eu falei, gente, o posto de saúde marcou uma consulta para mim, já que a médica não fazia encaixe. Olha só, nós estamos falando ali do mês de março, né? Então, como a médica não fez o encaixe, eles agendaram para mim uma consulta, 16 de junho. Olha o tempo que eu tinha que esperar. Então eu saí ali do posto de saúde e falei, ai não, eu vou marcar uma consulta numa clínica. Então fui até uma clínica onde eu tenho um cartãozinho que dá um desconto, tal. Fui até a clínica, pedi para marcar um encaixe, né? Cheguei na recepção, falei, olha, eu tô com alguns exames, eu preciso marcar com o médico, ver também a possibilidade de ele me pedir outros, tem como a gente encaixar uma consulta agora? O pessoal encaixou ali rapidinho, foi tranquilo. Passei com o doutor, vou colocar doutor V, tá? Não vou dar o nome dele, doutor V. O doutor, ele olha os meus exames e confirma realmente colesterol alto, né? Hipotireoidismo. Ali mesmo,
ele já me receita o T4, então eu tenho que ficar tomando o T4 ali. Reafirma que eu preciso fazer a ultrassom do pescoço, ele toca no carocinho aqui no meu pescoço, ele fala, olha, tá molinho, isso é bom, né? Então, quando nódulos aparecem assim, e se fosse enrijecido, seria perigoso, mas é molinho, ó, ele é bem molinho, então não seria tão mal assim, digamos. Ele falou, mas a gente vai investigar. Vamos fazer ultrassom do pescoço. E aí eu marquei a ultrassom do pescoço. Olha só. Quando eu marco a ultrassom de pescoço, lembra que aquele médico que fez a ultrassom do abdômen atendia tanto em Itanhaém, Praia Grande e Peruíbe? Eu marquei em Peruíbe mesmo. Lembra que ele era brincalhão, tira sarro de tudo? Ele me atendeu. Completamente diferente. Ele examinava meu pescoço, o semblante dele mudou. E aí ele falava assim, olha Mariana, você precisa investigar isso daqui, vou fazer aqui o laudo para o seu médico, mas é importante que seja investigado. E ele só falava isso, né, bem sério. Aí ele ainda falou assim, olha, esse caroço, tem mais caroços aí, tá? Mas esse caroço, ele é um linfonodo, né, então, um linfonodo, o que que é? É como se fosse uma íngua, né? Então, ele ainda me explicou ali no momento, né? O linfonodo é uma íngua, como se fosse uma íngua, né? Então, é do sistema imunológico. Isso significa que tem alguma infecção, alguma coisa aí no seu corpo, no seu organismo, né? Saí de lá, mas o semblante dele me chamou a atenção. Aquele semblante, aquele jeito que ele estava muito sério, aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, não deve ser só um mau dia dele, não. Isso tá estranho, né? Me chamou a atenção. E aí, depois que eu passei com ele, eu voltei. Voltei não. O médico, o Dr. V, ele tinha sim pedido a endoscopia. Então eu passei com o doutor para fazer a ultrassom do pescoço e logo em seguida, alguns dias depois, eu fiz ali a endoscopia, né? Então foi na cidade de Praia Grande, fiz ali numa clínica o exame de endoscopia, tudo certo, né? Voltei ali pro marquei o agendamento com o Dr. V, marquei um pouquinho mais pra frente ali o agendamento com ele. E nesse meio tempo, aconteceu uma situação, né? A gente sempre é muito próximo dos irmãos da igreja. E aconteceu uma situação com um irmão, né? Uma situação familiar ali bem complexa e a gente ali bem próximo deles. E eu me lembro que ele falou o seguinte, né? Conversando ali com a gente, conversando na casa dele, testemunhando até uma situação. Ele falou assim pro meu esposo. Ele falou assim, olha, pastor, sempre que isso acontece, é para eu me lembrar, né? A minha vida, de onde o Senhor me tirou. E aí eu sempre tenho que ajudar alguém. Quando ele falou isso, ele lembrou do padrasto, né, que tinha sofrido câncer, que ele teve a oportunidade ali de estar ajudando, né, o pai dele, né, teve a oportunidade de ajudá-lo. Quando ele fala isso, eu senti assim o Senhor falando para mim, ele vai te ajudar. E quando eu senti isso, eu falei, ai Deus, eu não quero. Não falei nada para ninguém, foi eu e Deus ali, né, uma conversa da Mari para com o Senhor e o Senhor para com a Mari. E eu falei, eu não quero ajuda não. Ele tá falando de câncer aí, tá falando que ajudou um familiar com a situação de câncer. Eu não quero esse tipo de ajuda. Eu não quero não. Eu ainda estava muito presa ao estômago, né? Mas eu passo a mão assim no pescoço e eu falo, ai Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. Eu não, mas o Senhor sabe. E aí, marquei a consulta com o Dr. V e um dia antes da consulta com ele,
a clínica me liga e fala assim: olha, Mariana, o doutor não vai poder te atender porque houve um imprevisto e ele não estará na clínica. A gente pode agendar para você no dia 16 de junho, né? Seria alguns dias ali depois, com o doutor G. Vou colocar G. Com o doutor G. Eu falei assim: por mim tudo bem, eu só quero mostrar os exames e não importa quem que vai olhar aí os meus exames. Marcou com o doutor G. No dia 16 de junho, no período da manhã, fui na consulta, mostrei então os meus exames para ele, a ultrassom do pescoço, mostrei a endoscopia. Quando ele olha a endoscopia, ele fala assim: olha, Mariana, você tá com uma gastrite. Toma um remedinho por alguns dias e vai estar resolvido. E realmente resolveu, foi muito rápido, foi tranquilo. E aí ele ainda olhou e falou assim: olha, eu tô vendo aqui a sua ultrassom, o resultado e o laudo da ultrassom. Eu vou te pedir para fazer uma cintologia de punção de agulha fina. Ah, tá bom. E aí ele me falou assim: mas quando você realizar, você não volta comigo, você volta com seu médico. Eu achei aquilo tão estranho. Eu falei: nossa, normalmente a pessoa traz pra si, né? Volta aqui. O Dr. V fazia isso, né? Ele fez isso: ó, quando você estiver com tudo, você volta aqui comigo. E esse outro médico, não. Ele falou assim: você volta com ele. Aquilo me deixou meio, por que será? Por que será? E aí, saí de lá, a consulta foi no período da manhã. Lembra que eu já tinha marcado lá em fevereiro, março, a consulta com a médica no posto de saúde. Era no dia 16 de junho. Então eu saí da clínica e fui para o posto de saúde mostrar para ela. Quando eu mostro para a médica, ela fala assim para mim: o que aconteceu? Para vocês entenderem. Quando o médico que fez a ultrassom do meu pescoço, ele falou que isso era possivelmente uma inflamação do meu corpo, eu pensei: eu não tô com uma garganta inflamada, eu não tô com o ouvido inflamado, eu não tenho nada inflamado. Vou tirar glúten, vou tirar leite, porque a gente sabe que acaba inflamando o corpo, né? Então eu falei: vamos tirar o glúten, vou tirar o leite também, porque a gente sabe que isso é o que inflama, quem sabe já resolve. E aí, quando eu cheguei na consulta com a médica, eu falei justamente isso pra ela. Falei: olha, doutora, por conta, eu já tirei o glúten e tirei o leite, né? E aí ela me falou assim: então você aproveita e você já tira a carne, você já tira a banana, e você faz isso, faz aquilo. Aí eu olhava assim pra ela e falei: nossa, doutora. Ela falava assim: aí você vai passar a fazer atividade física, precisa de pelo menos 50 minutos de caminhada 3 vezes na semana e fazer musculação. E aí ela me explicou os benefícios da musculação. E aí ela falava assim: olha, eu tô te encaminhando para endocrinologista por causa da hipotireoidismo. Eu não posso te encaminhar diretamente para cirurgião cabeça, ombro, pescoço, mas eu tô abrindo uma solicitação para a Secretaria de Saúde com urgência. Calma aí, doutora. Mas é só atividade física? E aí tá resolvido? Eu falei: pra mim tá ótimo, né? Porque sou meio sedentária, assim, então se é só por causa de saúde, a gente vai lá e faz, né? Tá resolvido. E aí ela falou assim pra mim: não, Mariana, não tá resolvido. A gente vai partir do princípio de que você se alimenta mal. Hoje você tem buscado uma alimentação correta, tirando glúten, tirando leite, fazendo ali uma reeducação alimentar. Mas é uma vida inteira fazendo de forma errada. Você é sedentária, né? Você não dorme bem, você dorme aí tarde, se alimenta muito tarde também. Então, observando todo este cenário, a gente parte deste princípio de que você precisa organizar sua rotina, você precisa, né? E isso é para todo mundo, né? Todo mundo precisa ter uma alimentação adequada, todo mundo precisa ter o sono equilibrado e adequado, enfim, para todos nós, todos. Mas aí ela me orientou dessa maneira, né? E aí ela falou assim:
vamos esperar que resolva, porque se não resolver, é algo bem pior. E aí, possivelmente, você está com câncer. Nossa, quando ela falou isso pra mim. Meu marido, ele estava no carro. E eu saí do posto de saúde, assim, em prantos. Chorando, 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 chorando. Horrores. E ele dentro do carro, ele falava assim, o que que a médica falou? E aí eu reproduzia, né? Eu preciso me alimentar melhor, eu preciso ir pra academia, eu preciso andar, eu preciso... E ele, tá, mas por que que você tá chorando desse jeito? E eu preciso ir pra academia, vamos numa academia agora, eu vou fazer inscrição na academia. Um desespero, né? E aí ele falou assim, tá, mas eu quero saber por que que você tá chorando. Aí eu respondi pra ele, porque ela falou que se ir pra academia, não melhorar minha alimentação, não melhorar o meu sono, né, minha rotina, se eu não melhorar, provavelmente é um câncer. Eu fiquei muito abalada. Ele também ficou meio que em choque. E aí lembra daquele irmão que a gente foi dar um apoio ali, ajudar numa situação familiar. Ele tinha contado que tinha ajudado, né, o familiar dele sobre questão de saúde, de câncer, né, que deu todo o apoio. E aí o Ricardo conversou com ele e falou assim, olha, tem a possibilidade de você me direcionar onde que a Mariana pode fazer esses exames? Mandou o exame para ele, né, mandou o encaminhamento para endócrino, tudo para ele. Ele falou assim, olha, pastor, me dá uns minutinhos que eu vou conversar aqui com o pessoal para ver o que a gente consegue. E aí, eu fiquei abalada. Fiquei muito abalada mesmo, muito abalada mesmo. Mas, naquele dia, no dia 16 de junho, nós teríamos trabalho com o círculo de oração, né? Era uma segunda-feira, o círculo de oração na nossa igreja é de segunda-feira e o culto setorial também é na segunda-feira. E naquele dia nós teríamos o culto setorial. E aí, na mesma semana, nós teremos ali uma conferência feminina em que eu sempre tô junto, apoiando e fazendo cadastro, e eu sou muito envolvida e eu gosto de estar envolvida em tudo isso. E em meio àquele choro todo, passando ali o horário, eu tinha que me arrumar, eu falei, Deus, eu não posso parar para ficar chorando. Eu não tenho tempo para chorar, né? Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu olho para a situação e para essa luta e para essa angústia que na verdade não está nem definido, né? Porque talvez, ou eu olho para este talvez e fique aqui angustiada, chorando, me lamentando, ou eu olho para o Senhor, eu olho para a tua obra, eu olho para aquilo que eu preciso fazer e eu me levanto, né? Então, a escolha foi se levantar, né? Enxuga. Quando eu era criança, me falava assim, né? Engole o choro. Mais ou menos isso. Engole o choro, seca os olhos e vai. E aí eu fui para o culto, não deixei, fiz pelo menos o máximo, né? Para não deixar transparecer, para que não preocupasse antecipadamente ali aos irmãos. Ricardo também, né? Ele estava ali cultuando. Deus sabe como estava o nosso coração. Apenas o Senhor sabe como nós estávamos ali. Mas é bom fazer a obra. É maravilhoso. E aí a gente cultuou normalmente. Dentro dessa semana nós tivemos a conferência e eu fui para a conferência, ajudei na organização. E este irmão, ele falou assim, olha, pastor, faz o seguinte, eu consegui aqui que seja feito um repasse de valor. E aí, marca o exame que o valor vai ser repassado. Era uma punção e um raio-x, porque eles queriam ter certeza que não ia aparecer ali no raio-x. Eu não consegui marcar em lugar nenhum. Eu não consegui marcar naquela semana. E aí esse irmão ainda falava assim, marca aí em alguns hospitais de São Paulo, né, algumas clínicas de São Paulo, Delboni, Fleury. E na clínica Fleury, uma das clínicas, né, Fleury, me atendeu e me explicou, foi o único que me explicou, tá? Foi a única clínica que me disse o porquê que eu não estava conseguindo marcar. E aí o atendente falou assim, olha, Mariana, o médico
que fez esse pedido, Dr. G, aquele que mandou eu não voltar, ele colocou assim, ó, sintologia de punção. E a forma como ele colocou está errada, por quê? Dá a entender de que você já fez a punção e só precisa fazer a sintologia, né? Então não é isso, você precisa fazer a punção e a sintologia. Eu falei, então tá bom, eu vou marcar aqui a consulta com o meu médico e ele refaz o pedido. Marquei na mesma semana, no sábado eu passei com ele, mostrei lá pra ele o pedido e toda a conversa que eu tive com a doutora e o que ela falou pra mim e o meu desespero, eu contei tudo. E o Dr. V, né, foi muito usado por Deus ali como um bálsamo na minha vida. Ele falou assim, olha Mariana, vamos fazer o seguinte, vamos uma coisa por vez, etapa a etapa. Pode ser sim que você esteja com câncer, há uma possibilidade, ou pode ser que não. Pode ser que não, então não adianta você se desesperar agora, não adianta você ficar chorando e ficar nervosa. Vamos aos poucos, né? Se você estiver sim doente, eu vou te encaminhar para os especialistas, aqueles que vão te dar o atendimento correto, tá? Porque eu tenho um limite até onde eu posso ir e eu vou até onde eu posso ir. Depois eu vou te direcionar para quem você precisa. Me aliviou, foi muito bom mesmo conversar com ele. Marquei, então, ali, ele fez o pedido correto, né? Assim, ele colocou assim, punção de nódulo da tireoide para observação, para nível de Bethesda, tal, e a sintologia. E aí, esse irmão, né, esse amigo nosso, falou, olha, a partir do dia 1º o valor já tá liberado. Eu falei, não, dia 3 eu tenho a consulta, consegui marcar para o dia 3 numa clínica. E aí ele falou assim, olha, então o valor de repasse, ele passado direto para a clínica. Você não recebe, não passa por vocês. Né? Então, na hora do pagamento, você vai para a consulta, normalmente na hora do pagamento é realizado um repasse em forma de Pix, né, diretamente para a clínica. Ok. Valor R$3.886 os procedimentos. E ainda isso me surpreendeu, né? Porque a gente brinca, né? Vai, ó, você tem aí quase R$4.000 para me dar? Então eu não teria naquele momento, então Deus já me abençoou com essa pessoa que estaria colaborando para que eu pudesse fazer o exame, né? Dia 3 de julho. 3 de julho. Fui fazer, então, a punção, a sintologia e o raio-x. Fiz o raio-x e foi tranquilo. Na hora de fazer a punção, o médico, vou colocar como o Dr. A. O Dr. A, ele olha ali o pedido e foi engraçado porque eu cheguei no consultório. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de controlar as coisas. Não deveria ser assim, mas eu gosto de ter o controle, de direcionar, né? De estar à frente. Eu só fiquei, não deveria ser. E eu entrei no consultório falando pro médico, né? Eu falei, doutor, olha, é esse carocinho aqui, tá vendo, doutor? Por que eu tô falando pro senhor, eu tô explicando pro senhor que é esse carocinho? Porque surgiu mais 2. Então eu tenho mais um atrás e um embaixo também. Mas o que eu preciso fazer a punção é esse daqui, tá, doutor? Esse que já tem mais aí de 4 meses. E aí o doutor olhava pra mim e ele falava assim, olha, Mariana, pode ser esse, mas não é isso que o teu médico pediu. Eu falei, não, é isso, doutor. É esse daqui que é pra você fazer. E ele falava assim, não, Mariana, você pode estar conversando com seu médico sobre este caroço, mas não foi o que o seu médico pediu. O seu médico pediu uma punção do nódulo da tireoide aqui na frente, não é aqui na lateral, esse daqui é cervical. E eu sabia que era cervical, mas eu ali teimando com o médico, né? Não, mas tem que ser esse. E aí, ele falou assim, vamos passar ultrassom, vamos dar uma olhadinha. Ele passou a ultrassom, e aí ele falou assim pra mim, olha, Mariana, eu vou te falar uma coisa.
Você tem vários nódulos no pescoço. Eu falei, não, tenho 3, ó, tenho esse. Ai, meu Deus, eu tenho esse. Ele falou, não, Mariana, o seu pescoço está tomado de nódulos. É linfonodo, né? Ele está tomado de linfonodo. Ele falou assim, nós temos 3 problemas. Problema número 1 é que eu estou com um pedido médico para fazer a punção e a sintologia da tireoide. Mas você precisa fazer dos 2. Tanto da tireoide quanto desse nódulo cervical, que já tem aí mais de 4, 5 meses aí no seu pescoço. Esse é o número 1. Ele falou, número 2, você pode fazer hoje só um e fazer o da cervical daqui a um mês, daqui a uma semana, independentemente, mas você tem que fazer dos 2. O problema número 2 é que eu não posso pedir a solicitação para mim, né? Solicitar para mim mesma. Então você precisa que outro médico te solicite para que eu possa fazer dos 2. Terceiro problema, o valor, meu bem. Porque a cada procedimento vai aí multiplicando valores, né? Então, imagina quanto que não ia ficar aí de 2 pulsões. E ele conversou comigo, ele falou assim, ele mesmo, né, falou, vamos tentar falar com o seu médico, o Dr. V. E aí ele ligava e falava, eu sou o doutor. Ai, tarararara, ai, falava o nome dele. Daí quando ele falava isso, eu pensava assim, meu Deus, ou ele se sente muito, ou ele realmente é alguém muito importante para ele falar dessa forma, mas ele não conseguia, né, falar com o doutor, né, para solicitar o meu pedido. E ainda falei para ele, doutor, como que tem que estar, né, o pedido médico? Aí ele me explicou como ele deveria estar. E aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a punção da tireoide, que é o que eu tenho aqui, o pedido. Aí ele perguntou pra enfermeira dele, que horas é minha última paciente aqui agendada? Ela falou assim, às 3 da tarde. Aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esse da tireoide, vou te esperar até às 5 da tarde. E você se vira. Você se vira para você conseguir um pedido médico e também para conseguir o valor, né? A situação burocrática. Então, tá bom. Esse irmão que estava nos ajudando, ele estava sempre em contato com o Ricardo, perguntando pro Ricardo, pastor, Mari já tá no consultório, já tá fazendo o procedimento e tal, ele muito próximo. E o Ricardo falou, olha, a gente tá com essa situação, mas a gente precisa, né, vai ser outro valor, porque ela tem que fazer do outro nódulo também e tal. E aí o rapaz falou assim, olha, deixa eu tentar aqui um repasse, não dava, porque precisava de um período. Ele falou, não, vou te emprestar o valor. E aí o Ricardo falou assim, olha, normalmente eu não aceitaria o dinheiro desse valor emprestado, né? Mas eu vou aceitar a tamanha urgência e logo que possível eu já te devolvo. O rapaz falou assim, pastor, não se preocupa com isso, não, pensa aí na saúde da Mari primeiro. E aí eu já tinha então o valor e precisava então do pedido médico. E aí foi muito interessante porque a gente começou a ligar para todo mundo que a gente conhecia. Eu conheço uma médica em Cariri, falei com ela, ela não estava ali nem próximo do consultório dela, então ela não conseguiria me fazer um pedido médico. Nós conhecemos na nossa igreja, nós temos um casal de médicos de Cajati, de outra cidade, né? Se eu não me engano, é de Cajati. E aí a gente entrou em contato com eles, né? O Ricardo conseguiu falar com ele. Foi muito legal porque ele não estava também no consultório e ele se deslocou, esse médico se deslocou até o consultório para poder fazer ali um pedido médico para mim. Demorou um pouquinho. Nesse de tenta com um, tenta com outro e tal. Eu lembrei de uma amiga que trabalha em Pedro de Toledo e é enfermeira. Mandei mensagem para ela, falei assim, olha só, eu
eu sei que você não pode fazer, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de um pedido médico para uma punção. Mostrei como que o médico tinha falado, né, como deveria ser. Ela falou, eu vou conversar aqui com os médicos para ver o que eu consigo. E ela conseguiu com o médico ali de Pedro de Toledo, que eu não sei quem que é. E isso eu achei muito interessante, assim, a quantidade de pessoas nos ajudando. Uma clínica entrou em contato comigo, né, e falou, olha, tenta em tal lugar, né, que é uma filial nossa, mas em São Paulo fica um pouquinho... São Paulo, aquele percurso que você tiraria ali 15 minutinhos, você demora 1 hora, né, então não daria tempo. Mas o apoio de todo mundo, os recepcionistas ali de onde eu estava, eles falavam assim pra mim, olha, você vai conseguir, não desiste, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Então todo mundo já sabia da história. Todo mundo, vai, não desiste, você vai conseguir. Isso foi muito legal. Foi muito legal mesmo, mesmo. E aí, olha como Deus é bom. De manhã, quando eu tinha ido lá pra fazer, né, da entrada, o valor de R$ 3.886 na hora de pagar, tinha ficado 3.100. E aí eu falei, não, moço, tá errado. Ele falou, não, é isso mesmo. Eu falei, não, o meu medo era tá faltando algum exame, né? Eu falei, não, tá aqui os exames, a gente conferiu os exames. Aí ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas você conseguiu um desconto, né? Isso de manhã. Você conseguiu um desconto e ficou por 3.100. No que a gente vai conversar, como eu já tinha tido um desconto, eu sabia do valor total, 3.886. Então, quanto que fica, né? Vai ficar, com um desconto que eles liberaram, ia ficar quase R$ 3.000. Eu não lembro o valor exato que ia ficar, mas ia ficar ali quase R$ 3.000 porque tinha conseguido um desconto. E aí tá, Ricardo pega esse dinheiro emprestado, eu consigo o pedido médico, eu volto ali pra recepção e foi muito legal. Os recepcionistas, ai, que bom, você conseguiu e não sei o quê, todo mundo sabendo. E aí o recepcionista até chorou, ficou emocionado ali, ai, que bom, tal. Na hora que ele vai, pega o documento, né, que precisava ali do pedido médico, e aí ele vai realizar o procedimento, a questão da documentação ali, né. Eu falei, moço, a hora ele falou assim, não, vai lá, né, antes de eu falar com ele falou assim, não, vai lá, a gente vai fazer aqui a sua entrada e você já vai. Eu falei, não, mas tem que pagar, né. E aí ele, é verdade, a gente tá tão aqui envolvido com essa questão essa questão, né, do pedido médico, que eu até me esqueci do pagamento, não, vamos fazer e tal. E aí ele no computador, ele ia tentando ali cadastrar, e ele não conseguia cobrar. Então ele colocava lá, tinha que colocar um código e ele não conseguia. Ele ligava para uma superior dele e falava, olha, eu tô tentando fazer aqui a cobrança da Mariana e não tô conseguindo, a paciente do doutor A, tal, não sei o que, e aí, e não conseguia. Não conseguia realizar a cobrança. Aquilo foi me dando desespero, uma angústia. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, deixa eu subir, porque o médico tá me esperando, né? Se ele quiser ir embora, ele tá no direito dele, porque ele já fez aquilo que ele deveria fazer, né? A punção aqui da tireoide ele já fez, mas ele só tá me esperando para poder realizar esse outro procedimento. Mas se ele quiser ir embora, ele tá no direito. E aí o recepcionista falou assim, não, vai, sobe pra passar com ele, que o seu marido vai acertando aqui comigo e tal. E eu corri. No que eu subo, são várias alas, né? E o médico, ele estava na recepção. E eu cheguei toda feliz, eu falei, ai, doutor, deu tempo, olha, eu consegui o pedido e não sei o que, já deu tudo certo. O médico olha pra mim e fala assim, ele é muito sério, ele falou assim pra mim, como que você conseguiu esse pedido? Aí eu respondi pra ele, né? Eu não sei quem que foi, mas foi um médico de Pedro de Toledo, tal, não sei o quê. Aí ele, ok. Aí ele falou assim pra mim, e como que vocês vão pagar? Aí eu respondi, meu marido deu um jeito. Aí ele pergunta de novo, como vocês vão pagar? Eu respondi, meu marido deu um jeito. E pela terceira vez ele me pergunta, né? Como vocês vão pagar? Quando ele fala isso pra mim, eu pensei assim, eu acho que ele tá pensando que a gente vai dar um golpe, né? O golpe da clínica. Eu falei, doutor, o meu marido pegou emprestado e a gente já deu um jeito. Quando eu respondo isso pra ele, ele vira as costas pra mim e fala pra recepcionista, liga lá embaixo agora
e peça para cancelar a cobrança da punção. Eu parei assim, eu falei, não entendi. Eu falei, doutor, deixa eu entender. O medo, né, dele falar assim, não vou fazer mais nada. Mas eu falei assim, doutor, deixa eu entender, o senhor vai fazer sem cobrar? E aí ele respondeu assim pra mim, o que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou fazer. Ele falou assim, eu só vou cobrar a sintologia porque não é feito aqui dentro, porque se fosse feito aqui dentro, eu também não cobraria. Mas como vai ser feito lá, a gente precisa cobrar R$ 400. Isso já foi assim, eu fiquei, meu Deus, quem faz isso? Né? Eu já fiquei admirada, abismada. A gente já ligou lá embaixo, ainda o Ricardo que eu liguei pro Ricardo, porque a recepcionista não conseguia falar no setor, na parte de baixo. E aí eu liguei pro Ricardo e falei, passa pro recepcionista. O Ricardo, o que foi? Eu falei, não quero explicar, só passa pra ele. Aí a recepcionista já falou com o de baixo. E a recepcionista ali, ela chorou. E ela falava assim, ele não faz isso por ninguém. Eu nunca vi isso acontecer. E aí eu respondi pra ela, eu falei, olha, a palavra do Senhor fala que ao seu tempo tudo Deus faz perfeito, né? Eu tenho certeza que o Senhor está presente aqui, o Senhor é quem tá cuidando da minha vida. E aí ela muito emocionada, né? Todos muito emocionados, né? Lá na clínica, muita gente chorando. A enfermeira, ela vem chorando e ela fala, olha, ele é o melhor da área dele. A esposa é na área da mama, né? Tal. Ele não erra. Ele não erra. E aí ele foi fazer a punção. Quando ele faz a punção aqui, né, e novamente eu falo pra ele, olha doutor, é esse daqui, tá, ó, é esse daqui. Aí ele responde assim pra mim, Mariana, você não tá entendendo, o seu pescoço ele está tomado. E à medida que ele vai realizando a punção, ele fala assim, ele não fala assim, você vai orar e você peça a Deus, não é isso, né? Mas ele falava assim, vamos esperar que seja um câncer de tireoide. E a enfermeira olhava pra mim e sorria como quem quer confortar, né? E ela, ai, você tá vendo? Ele não erra, ele não erra. E ele sorria pra mim. E eu meio assustada, eu falava, mas eu espero que ele erre. Eu espero que ele esteja errado, né? Quem quer, né, ter uma enfermidade como essa? E aí, quando eu me sentei, eu perguntei pra ele, eu falei, doutor, por que o senhor tá falando que prefere, né, que seja um câncer de tireoide? Aí ele falou assim pra mim, olha, Mariana, o câncer de tireoide, ele é muito simples, né? Dificilmente vai ter complicações. Então, quando o seu médico, ele fez o pedido médico, com o pedido de nódulo, né, punção do nódulo da tireoide, na verdade ele acredita, ele não falou pra você, mas ele acredita que você esteja com câncer da tireoide. Ele falou, porque é a melhor opção pra sua vida, né? Então, se é pra estar com algum câncer, que seja da tireoide, e é a melhor opção. Aí eu falei, mas se não for tireoide? Aí ele falou assim, uma segunda opção aí é um linfoma, né, que é bem mais complicado, bem mais agressivo, incluindo tratamento e tal. Tireoide, na maioria das vezes, faz a cirurgia, arranca, no muito faz um tratamento com iodo. Aí eu ainda dei risada na hora, né? Eu falei, doutor, a vida de crente é uma aventura, eu falei pra ele. A vida de crente é uma aventura. Imagina que eu vou orar pra estar com câncer e um determinado tipo de câncer para que não seja o pior. E aí, isso foi no dia 3 de julho. A enfermeira, ela falava pra mim, eu tenho certeza que ele não erra, ele não errou. E eu saí de lá aflita, né? E eu falava assim, meu Deus, que ele tenha errado, né? Que eu não tenha nada. Mas sabe quando no fundo você sabe? Você sabe o que tá acontecendo. E eu sabia, né? Eu falei, Deus, o que está acontecendo? De verdade, eu não sei o que é. A gente pode ter suspeitas aí, mas o que é realmente eu não sei, né? Mas o que eu sei é que eu tô vendo a mão do Senhor. Eu me recordo que eu ainda mencionei o quanto foi nítido a graça de Deus, né? Quando aquele médico, ele não me cobra, ele trabalhou de graça.
me esperou e trabalhou de graça, né? E isso me chamou a atenção porque é a graça de Deus, porque só Deus faz isso, né? Não é por merecimento. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas não é porque nós merecemos. E o que que eu fiz para que aquele médico fizesse algo por mim, né? O que que eu fiz para que o médico lá em Pedro de Toledo fizesse um documento, me ajudasse? O que que eu fiz, né, para ser agraciada dessa forma? Então não é por mérito, não é o que eu mereço, mas é aquilo que o Senhor faz, né? Isso foi no dia 3 de julho, no dia 3 de julho, e aí o exame sairia entre o dia 7 e o dia 8, e o resultado chegou no dia 8 de julho. Eu tenho aqui ele. Aqui. E aí, esse carocinho aqui que eu fiquei, doutor, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Na verdade, deu negativo para malignidade, mas tá assim, ó, achado citológicos compatíveis com linfadenite crônica granulomatosa com necrose. E o da tireoide consta como positivo para malignidade. Deixa eu achar aqui. Positivo para malignidade, carcinoma papilífero, né? Então, categoria 6 de Bethesda. Então, sim, câncer de tireoide. E dou glória a Deus, né? Confesso, olha, gente, no momento em que eu vi o pedido, eu estava na casa de alguns amigos, e aí quando eu abri ali o pedido, o pedido não, o resultado, comecei a gritar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque dos males o menor, né, que fala, o menos mal. Então, sim, é câncer de tireoide, e eu tenho visto a mão do Senhor. Eu tenho visto a boa mão do Senhor, né? Então, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está cuidando, Ele está em cada detalhe. E é importante que eu tenha sensibilidade para perceber a mão dele, né? É uma alegria muito grande. A forma como as pessoas têm se mostrado preocupadas, o quanto as pessoas mostram que me amam, o quanto as pessoas mostram que estão orando pela minha vida, e isso faz toda a diferença, toda a diferença. Eu creio no Senhor, nosso Deus, eu creio que Ele está à frente, que Ele está no controle. Eu passei a ter o entendimento de que eu não tenho o controle. Lembre que eu tava falando, né? Eu gosto de ser controlada, eu sou assim. A minha vida inteira eu tentei controlar tudo. E eu estou num momento em que eu não tenho o controle, mas Deus tem, né? Eu não tenho o controle, mas Deus, Ele tem o controle. Isso é importante, porque se estivesse na minha mão estaria com falha, mas na mão de Deus não tem falhas, na mão de Deus não tem erros. O Senhor, Ele cuida, o Senhor, Ele direciona. E no último sábado nós tivemos ali um trabalho na igreja, na sede, né, em Registro, a CPO, que é um trabalho de obreiros, e eu estava com as esposas dos pastores, e aí a esposa do pastor presidente, a irmã Paula, esse nome eu posso falar, a irmã Paula, ela falou assim pra mim, Mari, nós vamos orar por você, nós vamos fazer um círculo de oração pela tua vida. E eu, amém, né? A gente tá acostumado com as irmãs se reunindo e orando. Mas quando eu olho para a porta, aquele monte de pastor entrando para orar pela minha vida. E eu vou falar que me deu um choque. Eu falei, meu Deus, eu não estava preparada. E foi bom, foi bom. Eu me senti extremamente acolhida, né? Por Deus eu já tenho me sentido, mas também por pessoas que me amam, né? Ainda no trabalho, tinha muita gente. Eu não sei quantas pessoas tinham ali naquele lugar, mas eu acredito que se não chegou a 1000 pessoas, estava bem próximo ali. E o pastor
me chama lá na frente, né, a mim e ao Ricardo, e ele fala, olha, vem aqui na frente porque nós vamos orar por vocês. E eu me deparo com uma igreja inteira em oração pela minha vida. Era muita gente clamando a Deus pela minha vida. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo e eu não conheço o esposo dela, não conheço assim de conversar com ele, né? Acho que eu vi 1 ou 2 vezes no máximo. Mas ela falou: olha, Mari, ele tá orando por você. Ele levantou um clamor lá na igreja. Não é da minha igreja, não é a minha denominação, entende? Mas ele lá no lugar dele, na igreja dele, levantou um clamor pela minha vida. Eu tenho amigos de outras denominações, né, que me mandam mensagem, fala, olha, seu nome tá aqui nas nossas orações e o pastor tá orando, né, e nós estamos orando por você. A esposa do meu primeiro pastor, eu valido com o meu primeiro pastor, porque o meu primeiro pastor me pastoreou por 1 mês, no máximo, né, e a gente teve a troca. E aí o meu segundo pastor me pastoreou aí por alguns anos. E também tinha muitos anos que eu não conversava com eles. E aí ela me mandou uma mensagem. Ela, Mari, olha, fiquei sabendo do que tá acontecendo. Isso longe, ela tá lá em Praia Grande, né? Não tá aqui em Peruíbe. E ela lá de Praia Grande falou assim, olha, nós estamos orando por você. E o nosso pastor também tá orando por você, né? Estamos juntas em oração. Gente, vocês têm noção? Vocês têm noção? O meu celular ele não para. O meu celular não para. A quantidade de pessoas me mandando mensagem de apoio, de Mari, confia no Senhor, Deus está à frente. Eu sei que Deus está na frente, mas os meus amigos, as pessoas que me amam, me mandando mensagem diariamente, os meus pais, a minha irmã, minha cunhada, minha sogra, o meu marido comigo, os irmãos que congregam comigo, as pessoas que são desta igreja tão grande aí, que não estão aqui congregando comigo, mas de onde eles estão orando pela minha vida. E deixando isso muito claro, pessoas que me ligam orando e me mandam oração, me mandam ali orando. Gente, é muito bom. E na verdade, o que tem me chamado a atenção é que assim, eu estou me sentindo muito acolhida. Eu estou bem, tá? Eu estou bem. Mari, você tem alguma coisa de dor, de febre? Nada, 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 nada. Eu não tenho nada. Aqui dói vez ou outra, né? Mas é só um incômodo mesmo. Mas eu estou bem, muito bem, por sinal. A bateria tá até acabando, tanto que eu falei aqui. Eu estou bem, tá? Eu estou muito bem, de verdade. E eu só penso nas pessoas que não estão vivendo dessa forma, né? Pessoas que tiveram ali algum diagnóstico e não conseguem enxergar o quanto são amadas, o quanto são preciosas, o quanto são valorosas na vida de outras pessoas, né? E aí hoje eu tenho essa preocupação, eu falo, meu Deus, como que a gente pode expressar isso da mesma forma que está sendo expressado para mim? Como que a gente vai expressar, né? Então é isso, tá? Eu estou bem, muito bem. Ainda tem o pedido de oração, os procedimentos, tudo. Vou começar agora. Passei já com a oncologista, já passei com ela, já me pediu um monte de exame. E na verdade ela deixou muito claro que a preocupação volta pra cá, né? Porque da tireoide vai ser simples, rápido, faz a cirurgia e resolveu. Mas aqui, esses nódulozinhos, linfonodos aqui, na verdade não é metástase, né? Mas é algo que está matando as células, né? Então, vamos investigar com alguns exames. Ela pensou em tuberculose, ela falou que não pulmonar, né? Doença de Crohn, sarcoidose, várias doenças. E a gente vai investigar porque não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque eu não tenho sintomas. Eu não tenho sintoma nenhum. Eu não tenho febre, eu não tenho transpiração à noite em excesso,
eu não tenho dores. Tô sentindo incômodozinho aqui, né? Mas também a pessoa ainda vai entrar nesse ritmo de atividade física. Ainda perguntei pra ela, posso já ou eu tenho que esperar? Ela falou, vai! Então eu tenho que correr com isso também, tá bom? Mas eu estou bem. Eu estou bem de verdade, de verdade. Eu estou me sentindo muito bem. Eu estou me sentindo amada, acolhida. Continuo em oração pela minha vida. E a gente tem que passar por isso, né? Eu sei que já passou aí de 1 hora, mas tem um texto que tem me chamado a atenção em João, no Evangelho de João. Vou ler rapidinho aqui, para não tomar muito do seu tempo. Em João, a palavra do Senhor diz assim, ó, João 1,6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E também, no último capítulo, né, no capítulo 21, bem no finalzinho, diz assim, este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, eu entendo que eu preciso passar por isso para testemunhar aquilo que é o poder de Deus. Eu não preciso que Deus me prove que Ele é Deus. Eu não preciso que Ele me mostre que está comigo, mesmo Ele se mostrando presente na minha vida. Eu não preciso. Mas eu sei que tem muita gente que perdeu a fé, muita gente que se esqueceu de quem Ele é, muita gente que precisa de exames. Exames e mais exames para se lembrar do Senhor nosso Deus. Então, ore pela minha vida. Ore por pessoas que através desse testemunho vão voltar para o Senhor. E ore por todos aqueles que você conhece, que está passando por uma dificuldade muito grande, seja enfermidade, seja casamento, que está uma misericórdia. Independentemente, mas ore. A melhor coisa que tem nesses momentos difíceis, além da presença do Senhor e o cuidado do Senhor, é saber que tem alguém clamando pelas nossas vidas. Então eu te agradeço por todas as orações que você tem elevado ao Senhor em favor da minha vida. E as orações, as nossas orações, eu creio que o Senhor está com os ouvidos atentos, está ouvindo a cada uma. E eu tenho certeza que eu vou contar mais este testemunho daquilo que o Senhor vai concluir, porque Ele já começou essa boa obra e aí Ele vai concluir, tá bom? Deus abençoe.